Bom dia novamente a todo mundo aqui presente no nosso treinamento nessa sexta-feira, pessoal. O treinamento de hoje, deixa eu fechar só uns negocinhos aqui para eu chegar. O treinamento de hoje, a gente veio falar sobre arquitetura de grandes campanhas, vocês vão entender por que esse é o título do nosso treinamento de hoje, né? Esse foi um dos treinamentos mais rápidos gerados aqui na agência, e não por isso ele não está completo. Na verdade, ele ficou mais completo do que a gente podia imaginar. O treinamento foi inspirado na nossa visita na Brasil Promotion desse ano, que é uma feira da nossa área, né? E a gente falou, vamos fazer um painel sobre essa visita à feira. E aí, conversando com a Carol, a gente falou, não, vamos aumentar esse negócio, isso dá para a gente falar de muitos assuntos dentro disso, sabe? Então, foi o treinamento mais rápido, porque em um dia estava pronto o treinamento, foi muito rápido, foi em um dia mesmo, na quarta-feira, eu e a Carol entramos aqui de manhã, saímos no final do dia aqui com tudo pronto, acabando só hoje de manhã, uma horinha atrás, a gente só revisar ele, né, a gente contou com a ajuda da Tamires já, acabou de entrar no time, ela ajudou a gente a revisar textualmente, a gente também deu uma passada nos tópicos para saber como vai ficar, então só para vocês saberem como funcionou essa construção de treinamento, que foi muito legal, porque ele foi muito ágil, como ele saiu, sabe, esse formato dele. E aí, por que a gente falou que ele está mais completo? Porque a gente vai trazer para vocês uma apresentação da área de planejamento da NewMind, que atualmente está sob a liderança da Carol, né? Então, a Carol vai falar bastante aqui sobre a área dela, falar sobre como funciona uma área de planejamento dentro de uma agência. Então, já vou deixar a Carol falar. Você quer que eu passe para o próximo slide ou você quer começar nesse slide? Vamos lá. Então, bora lá. Ih, caralho, não foi, porque eu não estava com a... Agora foi, bora lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar um spamzinho aqui. Bom, a área de planejamento em agências de publicidade. O que faz, o que come, como sobrevive, brincadeira. O planejamento é a arquitetura de grandes campanhas, né? E assim como na arquitetura, o planejamento, ele acompanha, ele desenvolve, ele cria do início, meio e fim da obra. Next. Criando plantas, assim como a campanha vai se desenrolar. Então, é de nossa competência, né, pensar exatamente quais são todos os passos da campanha que o cliente brifa, solicita, né, e pede para a gente. Exato. Então... Eu preciso ver se você quiser passar de slide. Sim, por favor. Assim como um arquiteto, né, ele desenha tudo o que ele quer que haja no projeto, né? Então, ele imagina o que vai ser. O dever de um planejador é enxergar como a campanha deve funcionar, sabe? Previamente. É um rascunho de tudo isso. Então, aqui dentro do NM Motion, você consegue enxergar umas plantas de arquitetura, é exatamente isso, sabe? Dentro de uma área de planejamento, a gente tem que imaginar como vai ser a construção dessa campanha, sabe? Quais serão os materiais que vão ser divulgados, quais são as ações que vão abordar e reafirmar a mensagem que quer ser passada lá do briefing. Então, o planejador, ele deve fazer isso, sabe? Ele deve fazer, assim como um arquiteto, criar essas plantas. Vou passar para o próximo, você continuar aí, tá? Bom, e aqui não é diferente, né? Porém, a NewMind vai muito mais além, né? Então, por que nós vamos além? Porque um departamento, o planejamento, ele consiste em planejar, em pegar o briefing, fazer o estudo, fazer toda uma análise e sugerir, né? Sugerir dentro de um cronograma, dentro de um período, dentro do que foi solicitado pelo cliente, aquelas ações, aquele plano de comunicação, aqueles apontamentos mais específicos que o cliente solicita. Porém, nós precisamos de muito mais, né? Então, não basta eu pensar em algo totalmente fora da caixa, né? Como são muitas as solicitações dos clientes, né? Gostaríamos de coisas fora da caixa e tudo mais, e eu realmente ter essas grandes ideias, né? Nós, o planejamento, a equipe toda ter grandes ideias, e, de repente, não ser tão funcional. Então, esse contato com os fornecedores se faz, assim, muito importante nesse momento, por isso, depois que a gente chega lá na parte do Brasil Promotion, né, o porquê, né, nós invertemos esse assunto, inclusive, estamos trazendo a parte do planejamento para explicar depois a nossa ida até lá, e realmente faz toda a diferença, né, você saber entender
comprar e vender isso para o cliente de uma maneira mais assertiva. O maior diferencial da NewMind é esse, né? Porque num planejamento dentro de uma agência padrão, né? O planejamento vai chegar, fazer aquela planta que a gente comentou com vocês e deixar, fala assim, fazem aí, sabe? Aqui na NewMind não, né? Então, nosso planejamento, ele conversa com o fornecedor para saber se o planejamento dele vai funcionar mesmo, sabe? Se aquele tijolinho tá certo para ele colocar ali em cima. Então, isso faz muita diferença na hora de você construir o planejamento. Exato. Diga, Rod, pode falar. Posso fazer uma contribuição aqui? Eu acho legal só comentar em cima dessa linha que vocês estão trazendo, porque essa foi uma decisão por mim tomada lá há uns 3, 4 anos, né, quando da chegada da Carol no time, porque o que a gente queria realmente, quando a gente fez essa estruturação, era justamente fugir do modelo tradicional de planejamento, em que você passa horas e horas, dias e dias planejando, tem um documento lindo, maravilhoso, e aí depois você tem, ou tem que envolver muitas outras áreas, ou tentar viabilizar, e às vezes essas áreas nem conseguem viabilizar realmente aquilo ali. Então, o que eu chamo aqui, quando a gente implementou esse modelo, é de um planejamento descomplicado. É um planejamento que vai ver na prática, porque muitas vezes o próprio cliente realmente não tem meses para você ficar planejando. Mesmo até as situações em que a gente até trouxe, né? Eu não vou mencionar o cliente, porque isso aqui vai ficar um treinamento aberto para ser compartilhado, mas em que a gente até levou mais tempo, igual a gente mencionou em reunião recente, de 4 meses, 5 meses de planejamento. Na verdade, não foram 5 meses planejando, foi também já executando, né? E aí o tempo todo o planejamento vai acontecendo também junto da execução. Então, essa é uma característica diferente, realmente, e bem importante. Perfeito. É verdade. Perfeito. Passar, tá, Carol? Continua aí. Bom, dando sequência, assim como o planejamento, faz toda o acompanhamento, execução e entrega, né? Garantindo realmente a entrega de campanha de forma mais concreta, clara e possível. Para finalizar o projeto de acordo com o que foi solicitado. Por você ver se deu certo, né? E assim, se houveram gaps no caminho, ou sucessos também inesperados, isso, quando você vê o projeto sendo realizado, no seu próximo planejamento, você consegue prever isso também. Então, você acaba tendo um planejamento cada vez melhor. É verdade. Então, bora aí com os cases da NewMind, que a gente já trabalhou. A gente já falou que o planejamento daqui faz, né? A gente tem que mostrar o que a gente fez. Exatamente. Os arquitetos. Bom, temos um bom e grande destaque aí para o nosso cliente Siemens. Recentemente entregamos a CIPATMAS. Para quem não sabe, CIPATMAS é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Meio Ambiente e Saúde. E geralmente as grandes indústrias, né, elas exigem, né, que tenha CIPAT. Essa CIPAT, ela acontece uma vez ao ano, são campanhas que trabalham com prevenção de acidentes internos, né, dentro das empresas, e a Siemens, se é a maior, eu ia falar, se não é a maior, sim, ela é a maior campanha interna do cliente, e para nós também é a nossa maior campanha em desenvolvimento todos os anos, né, graças a Deus, é a 3ª vez que nós contribuímos nesse projeto de comunicação, e já temos, né, ontem tivemos um spoiler aí, seguiremos aí para a 4ª edição também, 2023, devido ao sucesso, devido à entrega, devido ao planejamento, devido a toda a equipe e desenvolvimento dessa campanha que deu super certo, e a gente vai trazer aí um pouquinho para vocês do que foi feito. 93% de aprovação em pesquisa interna eles mapearam, né, junto ao time. Então, é até legal também estar trazendo esse feedback aqui. Tem parte até do time que participou de alguma forma dessa campanha, mas não esteve com a gente lá no cliente, mas foi um dado que eles trouxeram ali para a gente ontem. A pesquisa de satisfação junto ao público interno deu 93% de satisfação com relação a essa edição da CIPATMAS. Além de elogios à diretoria, falando que foi a melhor CIPATMAS de todas, né? Exatamente. Esse ponto. Foi um feedback muito, muito positivo que a gente teve ontem. Bastante. Já passei o slide aqui, bem. Não? Agora entrou. A internet hoje, realmente, ela não está ajudando muito. Tá uma beleza.
Bom, alguns fatores, né, antes de desenvolver o plano de comunicação, e como já mencionado, deve ter começo, meio e fim. É preciso entender muito a realidade do público da campanha. Estamos falando de Siemens. Siemens é uma grande indústria, né, onde você tem públicos internos diferenciados, e isso realmente é um grande desafio, né, da gente tentar atender igualmente a todos, né, então nós temos o público administrativo, né, que é o pessoal ali do computador, é o pessoal do sentadinho na mesa, e nós temos o público que para essa campanha é um público muito importante, que é o público fabril, né, é o pessoal que está no maquinário, é o pessoal que está dentro da planta de fábrica, e que não tem o acesso à comunicação tão rapidamente quanto abrir um celular ou uma tela de computador. Então, esse é um desafio, né, que nós temos sempre em algumas campanhas ali da Siemens, mas são desafios bem legais. Entender realmente essa realidade faz toda a diferença para ter essas entregas mais assertivas, essas sugestões de comunicação que cheguem e realmente a gente consiga atender o público ali no alvo, né? E, não tão importante, o budget, né? Como se faz uma campanha tão grande assim? Realmente, o budget, ele é muito bem tratado durante toda essa campanha, né? Porque o cliente, como todos, né? A gente tem uma grande exigência, poxa, queremos fazer uma campanha fora da caixa, queremos a desconstrução, queremos coisas tecnológicas, quando, na verdade, tudo depende também, né, do quanto eles têm para investir nisso, né? Porque é isso, muitas vezes a gente tem grandes ideias, mas de repente não consigam encaixar essas grandes ideias dentro do orçamento que o cliente precisa. Mas muitas vezes é aquele orçamento e a gente realmente precisa dar grandes ideias ali dentro. Então, assim, realmente é um pouco difícil, mas não é impossível, né? Essas grandes ideias, muitas calls, né, Gabi? Esse pessoal de criação, O pessoal de ele redação, acaba é muito envolvimento. a nossa criatividade, né? Nossa, total. Às vezes, quanto menos budget a gente tiver, a gente consegue enfiar o máximo que a gente puder dentro de um menor dinheiro. E às vezes, quando se expande pra caramba, nossa, aí a gente pode pirar também, sabe? Quanto maior o budget, maior o planejamento, mas realmente é algo que tem uma importância muito grande. A administração desse orçamento durante a campanha também se faz ali muito, muito precioso. Exatamente. A administração, nossa, falou bem isso aí, porque a administração disso tudo, você tem que levar em fator esses 3 tópicos, né? Então, a gente tem públicos diferentes que tem que receber a mensagem também, a gente tem valores diferentes, a gente tem que entregar o dinheiro de uma forma certa para que a mensagem chegue de uma forma captiva, que seja capturada bem pelo cliente, sabe? Não pelo cliente, pelo público. Como que nem a Ká falou, aqui nesse aqui a gente tem 2 públicos, mas tem público que nem vai para Siemens, tem público que é só home office, tem público que está na fábrica e a diferença é enorme. Então, onde vai o quanto eu invisto aqui ou ali? Então, às vezes, digital é mais barato que você fazer um presencial. Então, é uma equação muito grande, né, cara? Exatamente, é uma volta. Exatamente. O negócio é longo. Uma coisa complementa a outra. Exatamente. Bom, nosso conceito, né? De primeira aprovado pelo cliente, porque ficou incrivelmente lindo. O pessoal de criação mandou muito bem. Descuido não cola, né? Tratando sempre ali com os temas abordados, que é a prevenção de acidentes, prevenção de incidentes, saúde mental. Enfim, o plano de comunicação preveu 5 fases, né, dentro dessa campanha, dentro do período, né, de acontecimento da campanha, que é uma semana, são 5 dias apenas de Cipátimas, porém, antes disso, nós tivemos muito trabalho, tivemos todas essas fases ali contribuindo com a comunicação, né? Porque, como nós falamos, são públicos diferentes, como é que a gente atende, como é que a gente impacta esses públicos dentro de 5 dias? Não, nós temos muito mais, né? A campanha acontece de segunda a sexta, mas antes disso, nós vamos comunicar, nós vamos trazer, nós temos que trazer todo esse conteúdo para os colaboradores. Segunda a sexta. Temos que campanha... Exatamente. Nós temos que praticamente deixar tudo já pronto
tudo comunicado, todo mundo já, assim, ciente do que vai acontecer na semana do evento da Cipátimas. Então, antes disso, essas fases aí foram bem executadas, muitos e-mails, muitos banners, muita comunicação rolando lá dentro. Uma estrutura padrão, né, que a gente segue de planejamento, normalmente, principalmente para evento, né? A gente tem, tipo, teaser, que a gente vai falar, tipo, ó, galera, vai vir coisa boa, né? Então, você vai ter surpresa, galera. Vai vir a divulgação para falar o que é, vai vir um evento em si, e vai vir o pós, né? E aqui a Carla conseguiu prever 5 fases além disso, né? Porque a gente teve 2 fases de divulgação, né? Porque a gente precisava que todo mundo tivesse ciente da Cipátimas e tivesse ciente de qual seria o conteúdo centralizador da Cipátimas. Então, ela é uma campanha tão grande assim, porque ela tem muitos... Ela é um evento só que ela aborda 5 temas. Então, aqui, até no conceito criativo aqui, na hora que você enxerga, a gente tem 5 cores ali, com 10 ícones diferentes, né? Dentro da realidade aí do Descuido Não Cola. E cada ícone desse se refere a um tema específico. Dentro do universo Cipátimas, beleza. Mas é um tema específico que a gente precisa conscientizar o público. E assim, o que o planejamento traz? Ele fala, tipo, vou mandar um e-mail só para conscientizar o público? Se mandar um e-mail só, quem garante que todo mundo vai ler e quem garante que o povo da fábrica vai ler? Porque o pessoal da fábrica não tem e-mail corporativo. E aí eles precisam receber esse conteúdo, eles precisam captar isso para a própria segurança, para a própria saúde, por questão de sustentabilidade. Essas 2 temáticas de saúde e sustentabilidade, elas vão além do que uma CIPAT normalmente faz, sabe? Então, a Cá tem que considerar tudo isso aí, tem que considerar o que vai... Não vou mandar só e-mail, o pessoal de fábrica precisa receber algum outro conteúdo, ou alguma experiência, ou alguma ação, que faça a mensagem ser inserida na mente dela. E ainda tivemos um obstáculo esse ano com a Siemens, da parte de comunicação. Mas comunicação das empresas é tranquilo, você pega um painel de recados, você pega um e-mail, você distribui banners, coloca faixas, não é bem assim, né? Realmente há uma restrição, né, de espaços. A gente está falando de Siemens, onde realmente esse ano foi bem mais difícil do que os anos anteriores, né? Porque a Siemens é bem restrita com essa questão de comunicação. Eles já têm eles chamam de toolkit, né? Que é um pacote já de comunicações prontas. Nós aplicamos as nossas comunicações, o nosso cronograma, planejamento em cima disso, não dá para inventar muitas coisas, né? E agora, esse ano, a Siemens, ela limitou, em uma das unidades onde aconteceu a Cipates, foi limitado em apenas um andar de um prédio inteiro, onde você tem espaço para comunicar, onde você tem um hall, uma recepção enorme, que antes era praticado algumas ações e já não poderiam mais. Então, isso tudo foi muito bem visto, sabe? Com muito zelo, um cuidado bem precioso ali, para a gente também não ousar demais, já tudo também dentro dessas limitações que a Siemens nos passa, né? E isso daí é um baita de um desafio, você tentar comunicar o mundo, mas dentro de um espaço limitado. Por isso que tem essas fases, por isso que tem todo esse andamento antes do evento mesmo acontecer, né, da campanha acontecer, para você ter tempo, né, tempo de comunicar, tempo de ser mais assertivo, de poder falar com todo mundo e que todo mundo seja impactado com a mensagem que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Bora? Bora, vamos mostrar aí o que você fez. Bom, uma ação prevista nessa fase teaser, o teaser é o seguinte, o teaser a gente quer falar, mas não vai falar. Eu quero falar que vai ter Cipátimas, mas eu não quero falar, olha, vem aí Cipátimas 2022. Então, a gente vai dando umas dicas, uns pitacos, né? Porém, dessa maneira aí, nós trouxemos já o conteúdo do que seria tratado durante a semana e de uma maneira interativa, né? Não é apenas um banner, não é apenas um e-mail, não é apenas uma comunicação. Os colaboradores que passavam nesse banner, eles eram abordados e com um discurso de interação com o banner, né? Então, como nós estamos falando de colar, não colar, tag, adesivo, figurinha,
pensamos, poxa, eu vou fazer um imã, eu vou fazer um banner imantado, no qual o colaborador vai ter que saber, né, em qual local ele vai colocar o imã correto, do que se trata, cola ou não cola, segurança cola, andar sem a mão no corrimão, cola, não cola, enfim. Então, foi feita uma ação já antes de começar a semana interna, no qual o colaborador já foi levado para esse conteúdo, para esse tema, e já esperando, né, o que poderia vir aí, criar essa expectativa no colaborador para a semana que realmente aconteceu a campanha. E foi um sucesso. Mas aí é que entra essa parada que a New Mind faz, né? Então, de você ir atrás e falar, precisamos fazer um banner que cole ou não cole adesivos com manta magnética, não foi tão simples assim, não foi tão simples. Eu não acordei e tive essa ideia, né? Porque tem que ir atrás do fornecedor e falar assim, a gente consegue fazer isso aqui? Porque aí eu coloco isso aqui no meu planejamento e mostro para o meu cliente. Senão, não vou nem fazer isso, sabe? Então, é uma ideia que, assim, a gente tem que pensar em como ela vai funcionar e se ela vai funcionar, porque às vezes tem uma ideia da hora, e além de que a gente pode até mencionar aqui também o budget. Aí eu posso chegar lá para o fornecedor e falar para ele, eu quero fazer isso aqui, eu pensei em fazer desse jeito, você acha que dá para fazer desse jeito? Aí o cara vai falar, não, beleza, dá para fazer desse jeito, 18 vezes mais caro. Aí você vai falar, ok, então a gente não vai fazer, não, vamos dar um outro jeito. E assim, você vai sempre dando um jeito, sabe? Exatamente, esse cuidado com as sugestões, porque é o que a gente fala, né? Nossa, ideias a gente tem de monte, o tempo todo, grandes ideias, a gente quer aplicar, a gente quer oferecer isso para o cliente, né? A gente quer que o cliente, a gente precisa, né, fazer os olhos brilharem. Mas espera aí, como assim um banner imantado? Será que isso funciona? Mas antes de chegar até o cliente, eu pensei e desenrolei esse projeto com o fornecedor, né? Então, muitas ligações, muita conversa, o fornecedor oferecendo toda essa parte de entendimento mais da matéria-prima, né, da produção, e eu ali com a ideia maluca, né? Então, a gente se alinhou e vimos que deu certo. Ok, deu certo, então agora eu vou oferecer para o cliente, né? Porque, mais uma vez, de que adianta a gente ter ideias mirabolantes, legais, e de repente chegar lá não é funcional, né? Às vezes não dá. Teve uma vez que eu passei sem querer. Teve uma vez que a gente deu uma ideia para um cliente numa festa, fazer um karaokê dentro de um carro. E assim, era uma mega ideia, inusitada até umas horas, só que a ideia sairia cara, então não valeria a pena fazer, sabe? Então, a gente acaba adaptando, aí a gente fez, isso transformou, saiu do karaokê e virou um concurso de bandas dentro da empresa, sabe? Então, tem como adaptar, sabe, as paradas. E é mesmo assim, se a gente vê que é caro, e aí o budget não consegue fazer isso, a gente consegue adaptar, diminuir, sabe? Normalmente é muito mais fácil você fazer uma coisa muito grande, diminuir, do que você fazer uma coisa pequena e aumentar, sabe? Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar com essas ideias, a gente pensa muito nisso. E aqui é a ação, né, cara? E aí é a ação entregue, né? É uma foto já ilustrando o que aconteceu lá no dia, a interação do pessoal. Perfeito. Bom, mais uma ação sugerida e queridinha, que essa foi a que a minha faith. E assim, tudo que vai pode voltar. Um dos temas abordados durante as Cipátimas é economia circular, no qual tratava de assuntos sobre tudo que vai pode voltar. São materiais que podem ser reutilizados, né? Recicláveis, recicláveis, aqueles 5 R's, né? Então, com base nesse conteúdo, com base nesse conceito, pensamos, poxa, o que a gente pode fazer que possa também fazer parte, né? Não apenas uma comunicação. O que a gente pode fazer? Poxa, tivemos uma ideia, um banner no qual o colaborador fosse abordado e orientado a pintar uma daquelas partes ali. Tem uma legenda, né? Que não está ilustrada aqui, mas uma legenda com as cores já, as canetas já próprias para isso. E os colaboradores eram abordados e cada um pegava uma caneta e pintava um espaço. E virou um material muito legal, virou um banner super colorido, porém, qual realmente era o objetivo, né? É fazer com que o pessoal pintasse, fosse impactado pela mensagem, e então o retorno desse material foram as sacolas, as
ecobags, sacolas retornáveis, feitas 100% com 100%, tirando as tiras, né, feitas com o material do banner. Né, nós entramos em contato com uma ONG que faz esse tipo de trabalho, e tem uma história muito legal, que eles usam banners, usam uniformes de fábricas, de tudo que vocês possam imaginar, e eles transformam isso, né? Eles pegam essa matéria-prima e vão transformando, reutilizando, fazendo com que esse ciclo do material não tenha fim. E nós entregamos essas sacolas aí para o cliente, inclusive ontem eu levei uma para eles em mãos, e como eu falo que foi a querida, porque eu achei que ficou muito lindo, ficou muito legal, o conceito, né, a mensagem super ficou de acordo. É, muito foda. Com o esperado. Antes de eu pontuar essa ação aqui, uma coisa que a gente está mostrando para vocês aqui é a ação prevista na fase da Semana Saúde, a gente colocou ali na legenda. Normalmente, quando o planejamento vai levar isso para o cliente, a gente não tem a foto da ação. Tipo, tem ações que com certeza a gente já fez, a gente consegue falar, ó, a gente já fez essa ação, a gente tem esse fornecedor, ele é legal, vamos fazer com vocês? Beleza. E tem ações que a gente tem a ideia do zero, como a da manta magnética, essa própria da sacola, e é como você chegar para o cliente com a imagem. Então, a gente faz essa previsão e fala, ó, a ideia é fazer isso, 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 isso. Aprovou, a gente consegue mostrar para vocês como fica. Então, nessa versão aqui, na hora, essa apresentação que a gente está fazendo para vocês nesse momento do case, o primeiro slide, como esse aqui, é o que a gente mostra para o cliente. Tipo, ó, essa sala aqui com essa fotinha aqui, ó. E aí a Carol vai explicar o que é essa ação nesse caso. E aí, aprovou, tem budget, bota dentro do planejamento, combina com conceito, não sei o quê. Vai sendo tudo amarrado, os materiais de divulgação vão sendo planejados antes mesmo de ser feitos, planejados para divulgar a ação ou o brinde. Então, tem que estar tudo muito encaixado, né? É uma corrente. Então, uma coisa... Exatamente. Então, esse formato é um dos formatos que a gente usa para apresentar para o cliente o que a gente pensa em fazer. A gente não precisa dar muitas voltas, né, para coisas que realmente a gente consegue explicar para o cliente, ilustrando isso daqui, por exemplo. Um dos temas da semana, saúde mental. O que nós podemos fazer? E, assim, vocês estão vendo, todos os dias teve uma ação. Todos. Uma ação presencial envolvendo os colaboradores, envolvendo contratação de serviço, compra de brindes, todos os dias. Nós não trouxemos todas aqui, somente alguns exemplos para vocês terem essa noção do que foi, de como funciona. Então, a sugestão da saúde mental. Poxa, cliente tem uma sala disponível, né? Eu já com conhecimento, assim, de Siemens, de toda a estrutura deles, que tal pegar uma sala e adaptar essa sala e fazer dela um local onde o colaborador possa ir para simplesmente fazer nada, para simplesmente relaxar, descompressão, né? Ele dar 5 minutos para o colaborador durante o horário de trabalho dele ou horário do almoço para simplesmente ele entrar, sentar, se acomodar e se sentir confortável com aquilo, né? E então, poxa, mas é só uma sala com sofás? Não. E então vem as ideias, né? Poxa, vamos deixar o ambiente com aroma, né? Aromaterapia funciona bem, a lavanda, né? Os cheirinhos mais cítricos, que faz as pessoas relaxarem. Poxa, que tal colocar cor? Vamos trabalhar com a cromoterapia. Poxa, e o som? Que tal fazer, então, uma... Ai, meu Deus, como é que fala? Meditação guiada. Exatamente. E usa uma televisão, e a gente baixa um vídeo, um áudio, e põe uma tela legal. Sim, vamos fazer. E então entregamos a ação saúde mental, a foto do meio, mostra como é que ficou aquela sala de antes, né? Nós colocamos ali os sofás de uma maneira bem tranquila, confortável, ajustamos a sala, as luzes já instaladas fizeram toda a diferença, a TV também com áudio, com a meditação guiada, tinha um cheirinho muito gostoso no ar, muito rico, muito, muito tranquilo, e deu super certo, porque os colaboradores estavam passando, né, e nós desenvolvemos um banner explicando, né, sobre o que era a ação, e tinha uma recepcionista, contratamos uma recepcionista, uma pessoa que fizesse ali também toda a parte administrativa, organização ali das salas, e na sequência, na saída de todos os 5 minutos, né, da ação,
os colaboradores ganhavam um brindezinho aí, que eram aquelas bolinhas anti-estresse, bem gostosinhas de apertar, personalizadas ali com o logo da Siemens. E nós estivemos presentes, né, Gabs? Eu e Gabs fomos nesse dia, nós somos tanto na unidade de Jundiaí, tanto quanto na unidade de Anhanguera, e desfrutamos também dos nossos 5 minutos de relaxamento, e por experiência ficou bem legal estar presente ali no dia, realmente vendo acontecer, é muito legal, é bem gratificante, assim. E ver o cliente satisfeito também, mais ainda. É uma parada que a gente tem aqui. Então, assim, como o cliente falou lá antes, no planejamento normal, vai lá e faz. E o que a gente acaba fazendo aqui, a gente começa acompanhando já, começa vendo fornecedores, e no dia a gente estava lá. Que a gente queria ver se está dando certo a parada, sabe? Sim. E esse tipo de experiência, além de ser uma forma melhor de inserir a mensagem que a gente quer passar para o público, acaba gerando uma relação muito boa com a marca. Então, você levar embora uma bolinha anti-estresse com o logo da Siemens, toda vez que você olhar para aquela bolinha, você vai lembrar daquela ação. Você vai lembrar que você vai ter que fazer uma meditação guiada, fazer uma cromoterapia, relaxar um pouco, sabe? E quem vai te lembrar isso é a Siemens. Então, a marca, ela vai estar te ajudando nisso, sabe? Então, é muito bom o relacionamento que isso gera do público com a marca. Acabou aqui? Assim, Cipátimas não é só isso, tá, gente? Ela tem bastante ação, bastante coisa, mas para o nosso tempo não tem como trazer, tá? Então, a gente tem fotos também, depois a gente vai compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar o case. Quem quiser fuçar lá na pasta para ver quais foram os materiais que a gente fez, está tudo lá. Isso para quem aqui na New Mind, né? Que é interno, porque como está sendo gravado, provavelmente você vai poder ver isso na rede social ou lá no site da New Mind, tá? Porque a gente consegue colocar isso um pouco mais longo. Mas, normalmente, Cipátimas é uma campanha bem grande. Nos 5 dias tem ações, tem brindes, que são muito legais mesmo, só que aí a gente separou essa aqui porque também chamou atenção pra gente. Porque as outras são tão legais quanto, e eu prometo para vocês, tá bom? Bora, você. Exatamente. Vamos trazer mais cases, vamos falar de clientes. E aí a gente continua aqui com a Siemens. Bom, a Siemens, para quem não conhece, tem segmentos diversos dentro dela, e é difícil explicar cada um, é muito difícil, é muita tecnologia, é muita coisa, e quando a primeira, né, a gente brinca ainda, poxa, quando se fala Siemens, a gente lembra do interfone, do telefone, só que não, né, é muito mais além disso, aliás. E então a Siemens, ela criou uma campanha interna que chama Na Ponta da Língua, e em 2019, nós participamos dessa campanha. O planejamento, né, praticamente foi inaugurado ali, nessa campanha da Na Ponta da Língua, e atuamos diretamente ali em todas as fases e processos dessa campanha, que foi muito legal trabalhar, 19, 20, já 20 também? Foi. A gente vai trazer essa case de 2019, que foi muito legal poder trabalhar com eles e aprendemos muito, né? Aprendemos realmente bastante ali. Na ponta da língua temos agora realmente quais são os segmentos do nosso cliente, que nos ajudou também. Bom, uma campanha que foi âmbito nacional, tá? Então, lembrando também, a Cipátimas também, não essa versão 2022, mas acho que a primeira edição foi em âmbito nacional, então, assim, trabalhar com a Siemens e trabalhar com todos os colaboradores que estão distribuídos nas unidades Siemens do Brasil, né? Então, eu estou falando, assim, de uma unidade desde o Rio Grande do Sul, que eu lembro claramente que só se chegava nela através de barco, né? Então, sim, gente, barco, era uma usina hidrelétrica, alguma coisa assim, no qual eu lembro que os materiais tinham esse obstáculo para levar um banner ou levar alguma coisa, uma camiseta, porque, enfim, não eram SEDEX, né? E também até o Acre, né? Tínhamos também, a Siemens tem unidades no Acre, então essa dificuldade aí, ela é bem complicada, essa logística, mas é isso. Então, Na Ponta da Língua foi um sucesso. Nós sugerimos raspadinhas com vales prêmios, a distribuição delas foi feita por promotoras, recepcionistas contratadas. Nós fizemos ali também um kit de comunicação muito legal, porque estava 100% ali sendo desenvolvido pelo departamento de comunicação da Siemens mesmo, clientes comunicação, então foi bem bacana. Trabalhamos
diretamente nas unidades Jundiaí e Anhanguera, né, que são as unidades aqui dentro do estado de São Paulo mais próximas. Também tivemos ali um totem com um display touchscreen que tirava foto no final da interação. Não vou entrar em detalhes ali, mas tem um spoilerzinho que tem um robô que, né, que fez parte ali, foi um personagem muito importante, se destacou bastante dentro dessa campanha. Vocês estão vendo ali, quem conhece sabe do que eu estou falando, esse brigadeiro de colher delicioso, um fornecedor que também nós descobrimos e nos acompanha até hoje, que é o pessoal da fábrica de brigadeiros, as meninas são super profissionais, e mais uma vez a gente leva até o cliente exatamente o que a gente conhece, né? A gente precisa ter um entendimento assim, e uma confiança no fornecedor para que tudo corra bem e que saia com excelência, assim como foi na ponta da língua. Oi, eu sou assim. Saudades. Bom, trazendo um pouquinho de spoiler, até sobre o porquê que fomos até a feira Brasil Promotion, essa robô, né, esse robô, nós demos um apelido carinhoso de Sim para ela, e ela fez parte ali, né, de uma atração, uma das atrações principais, inclusive, dentro dessa campanha, no qual o colaborador era abordado, sim, abordado, robô fala, né, tinham frases já pré-inputs, enfim, no qual a cada toque, né, a cada ação ali desenvolvido dentro do painel do quiz, que foi desenvolvido, inclusive, né, com conteúdo da campanha na ponta da língua, e ao final também tirava uma foto, pedia para unir o pessoal, reúne seus amigos, tirar uma foto. Conteúdo da gente que fez, o conteúdo dela. Todo o conteúdo desenvolvido. O fornecedor vem com o robô, e a gente foi com todo o conteúdo que ela ia ter que passar. Exatamente, o conteúdo arte, tudo é nosso. Todo feito pela New Mind. Então, foi um sucesso, foi bem legal. Essas fotos foram tiradas na unidade de Jundiaí, e você vê aquela aglomeração de pessoas ali. Na ponta da língua, o objetivo era levar realmente para o colaborador o que a empresa que ele trabalha faz. O que a Siemens faz? O que você sabe sobre a Siemens? Então, a Siemens mesmo, né, com uma produtora, criou vídeos, eram 4 ou 5 vídeos, no qual vídeos eram feitas sessões de cinema, né, e os colaboradores eram convidados e levados até essas salas, esses auditórios, e ali na antessala, né, ali no hall de espera, era feita ação no qual o pessoal distribuía os brigadeiros, interagia com o robô, tirava fotos, enfim, e então adentravam ali pro auditório para realmente ter ali o entendimento, conteúdo, ser impactado ali com os vídeos que a Siemens fez. E foi bem legal, foi bem divertido, foi bem animado. É uma experiência tipo de premiere, né? De estreia, uma temporada nova. Exatamente. É uma estreia, aí você também, que nem a gente falou. Nós temos colaboradores que conseguiriam ver esse vídeo online, mas tem colaborador que tá na fábrica e ele não quer pegar o celular pessoal dele para abrir um conteúdo corporativo, sabe? E dessa forma a gente consegue passar esse conteúdo para esse outro público também. Exatamente. Só um minuto que eu vou... Epa! Desculpe. Bom, Irmão. Mais um case. Cashme. Sim, Cashme. Desde quando Cashme entrou, né, na New Mind, sempre ajudamos, né, colaboramos, toda a comunicação, toda a parte que nos compete. Então, um dia eles pediram uma ajuda para nós, com uma comemoração interna. Vocês podem nos ajudar? Claro, podemos, né? E desde então, já foram dezenas de ajudas, de comemorações, de festas, de ações internas presenciais, bem legais, bem divertidas. É um cliente que eu gosto de trabalhar bastante, é a Cashme, e tão sucesso que foi, né? A comemoração de 4 anos da Cashme esse ano, nós coordenamos, planejamos, criamos, desenvolvemos, estivemos presentes, assim, foram 3 dias de festa,
com aproximadamente 100 pessoas todos os dias, né? Nós estamos falando aí de um público bem grande ali dentro da Cashme. Foram divididas, porque como foi feito no prédio, no escritório deles, né, não num buffet, num local muito grande, então ficava bem limitado, por isso os 3 dias de festas, para dividir o pessoal, e foi bem bacana, foi legal pra caramba trabalhar com eles. Levamos, mais uma vez, ali o carrinho de brigadeiro, sugerimos antes, e eles super toparam a ideia, um brigadeiro personalizado ali na cor azul, com um carrinho personalizado também na cor do cliente, foi bem legal. O próprio... Qual que é o nome disso daí mesmo? Cupcake personalizado também, com adesivinho, fornecedores, mais uma vez, escolhidos a dedo, né? Todo um trabalho ali, a 4 mãos, tanto o cliente, às vezes, orientando, e a gente sugerindo, e trabalhando em conjunto, até fazer a entrega das festas aí, que são bem divertidas, são bem legais. E como festa é festa, né? E nós temos um público muito jovem ali na Cashme, né? Um público jovem, antenado, tecnológico, então a gente não poderia levar nada menos do que esse tipo de diversão, né? Voltada mais para a interação ali do videogame, de tirar foto no totem, as plaquinhas, a foto enviada por e-mail, a foto impressa no local, o videogame do Air Games ali, né, tanto das guitarras quanto das danças. Então, foi bem legal ver o pessoal curtindo, foi um momento ali de descontração para todos eles, né, e a celebração, os 4 anos da empresa também, sempre em destaque. E, mais uma vez, ali a tecnologia presente, né, o VR, essas ações todas foram sugeridas por nós, e adaptadas ali dentro, né, do espaço onde o cliente tem, que, mais uma vez, é um espaço corporativo, comercial, é um prédio. Então, sim, o cliente tem um bar no meio do escritório, e isso é bem legal, eles gostam bastante de trabalhar com esse bar, com o espaço ali, e vira um happy hour, né? Não deixa de ser um happy hour, mas com uma comemoração e um título ali do aniversário, e não só esse, como outras festas também, outros momentos de comemoração que a Cashme tem, e nós estamos ali ativamente e sempre sendo solicitados, né, uma vez que nós fizemos um bom trabalho ali inicial e a gente segue construindo e fazendo, inclusive agora para o final do mês temos uma nova comemoração deles. Quando a gente estava conversando antes aqui, a gente estava comentando do fato da Cashme ser uma fintech, e aí, aqui a gente já falou, por exemplo, que a campanha, o planejamento deve responder muito a alguns fatores, como o budget e o público, né? Mas também tem que considerar a marca em si, o que a marca quer passar, qual que é a linguagem dessa marca. Então, combina com o perfil moderno de fintech, da Cashme, você tem um bar no meio do andar ali da empresa. Então, se isso combina, então a gente tem que fazer tecnologia, que combina também com a empresa. Então, vai vir o VR, vai ter festa, então a gente tem que colocar então mais cerveja, vai ter que colocar videogame para a galera se divertir. Então, isso tem que responder também ao perfil do cliente, né, o perfil da marca em si, e ao perfil do que a campanha quer dizer. Então, nas Simpátimas, nem todas as campanhas que a gente vai fazer para a Siemens vai ser igual a Simpátimas, mas vão ter a mesma linguagem, porque a gente está falando com o mesmo público e também a mesma marca está falando. A gente tem que manter essa constância e essa coerência com a marca. Então, a Cashme, sendo uma fintech, ela tem que passar modernidade, tecnologia, jovialidade, e isso se reflete na comunicação, na arte, na redação, nas ações, no dia a dia da empresa. E com a nossa comunicação, a gente faz isso tornar realidade. Então, que nem a Ká falou, agora ela está planejando outras coisas. E se ela está planejando outras coisas, o que vem aí? O motivo inspirador desse nosso treinamento foi a nossa visita à Brasil Promotion. E aí eu vou perguntar para a Carol aqui, por que a New Mind foi na Brasil Promotion? Por quê? Eu não sei, eu fui. Porque tudo isso que nós trouxemos agora, né? Todos esses insights, essas ideias, essas loucuras que muitas vezes se fala, poxa, parece ser loucura, mas não vai dar certo, porque eu vi, porque eu conheci, porque eu fui lá, eu conheci o robô antes de levar até a Siemens, né? Eu fui até a Brasil Promotion de 2019 e na sequência entrou a campanha da Siemens, eu falei, poxa, tudo a ver,
né? Estava praticamente alinhadíssimo, só faltava vender isso ao cliente, e foi vendido muito bem, porque entrou no conceito, né? Teve um encaixe ali, uma sintonia, foi bem legal, e é para isso, né? É uma feira que nos ajuda bastante a ter esses insights e essa construção, e sempre ter em mente essas lembranças, né? E absorver realmente ali tudo que o mercado também tem a oferecer em live marketing, não só em brindes, né, mas muitas experiências muito diferentes, né, nós vimos aí uma, vamos falar dela ali em breve também, que é bem bacana, bem diferente, e é isso. Então, tem uma festa, poxa, eu já fiz 2 contatos com fornecedores ali, pontuais, que eu tenho certeza que estarão nessa festa da Cashme. Vai ter o Cipátimas do ano que vem. Poxa, eu vi algo lá na feira que é muito legal, um fornecedor que tem um serviço assim, assim, assado, eu acho que vai se alinhar, vai se encaixar, porque estar presente realmente faz toda a diferença. E assim, é uma oportunidade no qual onde você está ali, e você tem tudo isso, né, ao seu dispor, né, porque realmente você ir pontualmente em cada fornecedor, e atrás realmente de cada serviço, é bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Se há necessidade, com toda certeza nós vamos, sim. Mas foi uma oportunidade. É uma oportunidade que há 2 anos, né, ficou parada a Brasil Promotion, então nós estávamos bem ansiosos para ir e buscar essas novidades aí para levar para os nossos clientes. Boa, boa. Então, bora lá. E é isso, conseguimos, né? Gente, ali é um cachorro, tá? E vocês não têm ideia de quanto isso é legal. O Gabi ficou com medo. O Gabi saiu correndo, eu vi. Peguei Os ele de três volta, robôs ele me vem deixaram aqui, assustado. ele Assim, não é morde. uma mistura de curiosidade com muito medo que eu fico. Sabe? Você vai ficando tipo, nossa, que incrível. Ele vai me matar. Você já assistiu o desenho do Jurassic Park novo que tem no Netflix? Black Não. Mirror. Ah, o Não, cara do falando Jurassic Park. Não. Então, se você assistir, você vai sair correndo mesmo, que tem uns dinossauros de robô assim, é igualzinho esse negócio aí. Não. É muito incrível porque, assim, é uma novidade são coisas que a gente nunca viu, né? Então, você fica curioso para saber. Então, se você colocar um conteúdo de alguma marca ali, você vai receber muito bem esse conteúdo, porque você não conhece, né? Você nunca viu um robô com essa cara aí digital, bonitinha, falando com você nunca viu isso. E tudo que ele falar para você vai receber, sabe? Só que eu, particularmente, acho que ele estava me observando. Eu tenho as Alexas aqui em casa, um dia elas vão se vingar de mim ainda, porque eu não sou muito educado com elas, devia ser um pouco mais. Mas esse cliente, a Cá, que destacou bastante ele, é um grande parceiro da agência, né, Cá? A Futurimedia, como eu já falei, conheci em 2019, né, dentro da Brasil Promotion, e desde então a gente tem feito uma parceria, assim, toda vez que solicitado, né, eu tento levar bastante, né, eu gosto, na verdade, dessa parte mais tecnológica, né, das atrações e tudo mais, é algo bem pessoal, e eu acho que super combina a casa, assim, com alguns dos nossos clientes, e toda vez que tem oportunidade, sim, eu entro em contato, nós desenvolvemos ali projetos especiais, e já conseguimos levar ali o robozinho para Siemens 2 vezes, em 2 campanhas, e foi muito bem aceito, foi bem aprovado, e estavam lá, né, fizemos ali, né, uma conversa, o relacionamento, né, é importante você manter esse relacionamento ali com o fornecedor também, porque você sabe que é uma pessoa que você pode contar futuramente, e que você tem uma certeza ali de uma prestação de serviço bem, bem legal e real. Mas dentre esse e entre diversos, mais de 100 expositores, né? Andamos bastante ali, mas a gente gosta de destacar. Porque eles trouxeram esse conteúdo bem diferente, né? Então, o cachorrinho robô, ele ficava andando pela feira. Às vezes ele estava andando assim no corredor, eles estavam longe do stand da Future Media, e aí o cachorro ali perto de você, a galera tirando foto, pedindo a patinha para ele, sabe? Eles faziam interação com o público direto até. Então, acaba sendo um grande destaque da feira, diferente daquele padrão que a gente tem, daqueles brindes, experiências tradicionais que a gente tem, que não devem ser descartadas, sabe? Então, a Future Media responde muito bem, por exemplo, a Cashman, Siemens, porque é uma temática sobre tecnologia, né? Então, se a gente levar para outros clientes que não abordam tecnologia, falam sobre tradição, sabe? Vamos supor que a gente tem um restaurante italiano de 1800 que a gente atende aqui, é o maior restaurante do Brasil,
Por que eu vou levar um robô para lá, sabe? Sendo que o lugar lá tem que passar para mim um cheiro de carvalho, tem que passar para mim um negócio de tradição, sabe? Mas, querendo ou não, lá também tinha os clássicos, né? Os brindes clássicos, experiências clássicas também. E Olha, qual o que é meu a diferença? copinho, Mas qual que é a diferença da gente ver esses copos de novo só lá? eu tenho. Ah, eu tenho também, poxa, eu ganhei. Verdade, só nós Pra temos. Copa do Mundo. Tinha muita coisa da Copa do Mundo lá esse ano. Tinha, né, o tema, né, fala-se muito sobre isso, né, então, e realmente daqui a pouco a gente vai ver, a solicitação dos clientes, né, é que ainda não pegou, mas eu acredito que agora, para meados de finalzinho de setembro, outubro, oficialmente, a gente vai ter que trabalhar bastante aí com esse tema, e em relação a sugestões de brindes, ações e tudo mais, eu acredito que temos bastante sugestão aqui. E, lógico, brindes, gente. Brindes é relacionamento com o seu público interno, com o seu público externo, é uma lembrança, né, uma experiência, é um mimo que você dá. Quem não gosta, né, de receber um brindezinho, isso realmente faz toda a diferença, né? Então, copos de plástico. Sim, copos de plástico, mas você tem um copo de plástico com desenho totalmente diferente do que você costuma ver. Mas você tem um outro que tem um brilho diferente. Então, assim, sempre tem algumas novidades, né? A gente não pode descartar, porque muitas vezes o budget do cliente também não é um baita budget, mas ele quer fazer alguma coisa. Poxa, eu tenho isso, o que a gente consegue fazer com isso? Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entregar, a gente tem que ajudar o nosso cliente a ir atrás do que ele quer, né, e não desmerecendo a verba que ele tem, e indo atrás de brindes, indo atrás de alguma experiência que consiga se encaixar dentro desse budget. Eu acho que vale super a pena, porque você satisfaz o seu cliente, você consegue entregar alguma coisa legal para ele, né, e realmente faz toda essa diferença. E... Isso, é isso aí. Acho que você vai falar o que eu ia falar, agora pode falar. Não, eu ia falar, a gente não pode desmerecer mesmo, né? Assim, eu tô vendo aqui agora que tinham aqueles pecinhas mais minúsculas de plásticos e tudo mais, é o que eu falei, tocar, sentir, ver, entender sobre também faz uma diferença, porque muitas vezes o cliente fala assim, olha, eu quero uma caneta que é igual essa daqui, olha, e aí Carol, planejamento, já vi essa caneta, eu peguei essa caneta, e eu não gostei muito dessa caneta, eu achei que ela é muito frágil, eu achei que ela não tem uma qualidade muito boa, e aí eu consigo chegar no cliente e conversar com ele, falar, olha, essa caneta que você quer realmente é interessante, mas de repente sugerir coisas, né, melhores, porque às vezes o cliente quer, ele não tem esse entendimento, você entrega e ali depois o resultado, né, já, olha, a caneta é muito ruim, não escreve, ela estoura, ela é muito frágil, né, então realmente essa visita, né, esse contato ali direto com o produto final, no que você vai vender para o seu cliente, faz toda a diferença. Porque estando presente lá na Brasil Promotion, a gente pode ver o produto na mão. Ultimamente, né, gente, principalmente pós-pandemia, a gente já era assim, né, mas hoje mais do que nunca, nosso contato é muito por internet. Então, a gente vê a foto do produto, a gente não vê o produto. Então, na hora que você pega na mão um produto de uma marca, você vai saber se ele realmente é bom, porque às vezes o produto é muito baratinho, super cabe no budget. Aí você chega lá, você vai oferecer para o seu público um fone de ouvido, que é uma coisa que a gente comentou lá na feira. Você vai oferecer um fone de ouvido para o cliente com o logo da marca, o fone de ouvido foi baratíssimo, dentro do budget, só que ele parece funcionar em um dia. E aí eu vou olhar para minha marca lá e um dia a sua marca para de funcionar, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, é uma experiência, é um tiro no pé, realmente. Exato. E aí, na feira, a gente cria esse relacionamento com nossos fornecedores, a gente revê fornecedores como a Future Media e também conhece novos também, que é o que a Carol tá maluca para mostrar para vocês. Tô maluca. É o seguinte aqui, né? Tô maluca. Quero clientes, por favor. Vejam bem. Atentos. Isso é bem legal, bem inovador, né? Então, tanto que a gente... Bom, estávamos ali andando, peregrinando durante a feira e fomos abordados ali em um stand por 2 rapazes, inclusive chamou a atenção porque um deles estava usando um capacete meio... Era um quiosque. Era um quiosque exato. no meio do corredor. Era isso. Capacete meio espacial, assim, e aquilo me chamou muito a atenção. Paramos para ouvir o que ele realmente tinha. E, nossa, eu tô andando slide aqui no meu computador, Gabs. Alguém já ouviu falar em marketing espacial? Uau, sim, já vi algo sobre, mas não sei exatamente o que é. Eita,
Pois é uma ideia realmente bem fora da casinha. Aliás, ela é fora do planeta Terra, né? Ela é fora do nosso aqui, ó. Ela é total fora disso. Então, assim, o que é esse realmente marketing espacial? Essa empresa, o nome dela é Phoenix Technology. Phoenix Technology, exatamente. Eles nos mostraram um case. E esse case é o seguinte, era o lançamento de uma sonda, a sonda é deles, tá? Eles construíram, e para simular o primeiro reembolso digital no espaço. Agora, só para a gente dar continuidade, a gente tem ainda a gente tem um tempinho ainda, a gente vai passar do tempo, gente, já era. A gente vai passar do tempo. Só um pouquinho. Mas vai ser rápido, porque, assim, normalmente, como a gente falou lá atrás, a gente tem a ideia, né, a gente apresenta para essa é a ideia. Se quiser fazer, a gente vai atrás. E lá no Brasil, a gente trouxe bastante referência, ideia do que fazer, sabe? E a gente quer compartilhar com vocês, porque para alguma campanha futura, que talvez a Carol não estivesse envolvida, ou eu, vocês possam usar isso, sabe, na mala de vocês também. Então, a gente quer abrir essa mala para conversar com vocês sobre 2, 3 ideias que a gente acabou trazendo de lá, que foram diferentes, sabe? Que eu acho que se aplica muito bem à nossa realidade e à realidade de clientes da gente, da gente também. Um exemplo que a gente pode dar, tinha uma gráfica lá, que é a gráfica Redoma, e ela trabalha com cadernos personalizados, capa de caderno, aquela coisa padrão de brinde que a gente acaba fazendo com clientes, né? Então, a gente faz a capa, faz a pauta do caderno, envia para a gráfica imprime para a gente. E eles trouxeram alguns diferenciais muito interessantes. Entre eles, tem até aqueles dados variáveis, se você usar imagem, nome da pessoa, na capa do caderno até, sabe? Para não precisar colocar dentro das pautas e tudo mais, né? A pessoa escrever. Tinha a capa com a foto da pessoa até. Só que essa referência aqui a gente achou bem interessante, que eles tinham 2 modelos de caderno lá, que era acho que era Butterfly, e o outro era Mosaic, que é esse aí que a gente está mostrando para vocês. Aqui ao fundo, vocês podem ver uma grande arte aqui atrás, aqui, tá vendo? A imagem à esquerda, tem uma arte aqui atrás. Essa arte, ela é cortada cortada assim, em 5.000 pedacinhos, sabe? Dá um zoom muito próximo daquilo, e eles imprimem diversos cadernos com um pedaço dessa arte. No caso deles, se você quiser mudar essas cores para a cor da sua marca, é só mudar os pantanos, eles conseguem mudar isso. Mas é uma capa com dados variáveis, né? Então, a gente acaba imaginando um grande KV, uma grande imagem de alguma campanha que a gente trabalha aqui na NewMind, e como a gente consegue fazer um conteúdo bem personalizado, porque cada um vai ter seu caderno. O meu caderno vai ter esse pedacinho, o seu não vai ter. E mesmo se tiver, ele vai estar um pouco para um lado ou para o outro.
Então, esse dados variáveis acaba ajudando muito. Então, é um formato de brinde bem diferente, porque vai estar dentro da mesma temática, só que com formatos diferentes. Então, o outro exemplo que eu comentei com vocês era de borboletas. Eles tinham uma mandala de borboletas e eles cortavam insetos. É um software que faz isso automaticamente. Então, ele acaba imprimindo para você uma capa com uma borboleta de cor diferente, em posição diferente, de tamanho diferente. Então, a gente acaba tendo milhares de artes dentro de uma só. Então, é uma referência que, assim, a gente pode usar no caderno isso? Pode. Mas quem disse que a gente não pode usar isso numa identidade visual? A gente fazer a arte grandona com grafismos e a gente cropando só um pedacinho dele em cada arte. Então, é uma das referências que a gente achou bem interessante para trazer para vocês aqui. Outra parada que, assim, no mesmo lugar lá, na Redoma também, quando a gente estava conversando com eles sobre esse caderno personalizado, dividido em 1000 pedacinhos e tudo mais, eles ofereceram para a gente um caderninho padrão, normalzinho, assim, pequenininho, um Moleskinizinho, com capa parda. E aí eles falam assim, se você voltar aqui às 3, vai ter um artista fazendo lettering e você pode escrever seu nome, uma palavra, na capa do caderno. Então, antes da gente ir embora, a gente foi para lá, tava uma fila imensa, foi a fila que a gente ficou mais tempo, na verdade, e tinha um artista lá, por exemplo, aqui no meu caso eu trouxe até com o meu nome escrito aqui bonitinho, o artista fez lá na hora, fez o meu símbolo, e o que eu achei muito interessante disso é que enquanto ele fazia, ou antes mesmo ele fazer, antes da pessoa que estava com o caderninho sentar, a pessoa estava sorrindo já. A pessoa estava muito feliz. Na hora que eu estava vendo ele fazer, eu estava tipo assim, cacete, isso é muito legal. E aí, quando acaba, isso não teve uma pessoa que eu não vi. A pessoa dava um sorriso na hora e ia embora, sabe, cara? Era muito inspirador você ver a pessoa feliz com o nome dela, ela escolhe a cor ali. Teve uma pessoa que pediu para colocar um feitiço do Harry Potter lá. Escreveu a Romora, que eu vi. Então, escreveu, a pessoa pegou e saiu sorrindo, sabe? O que é legal disso? Essa personalização instantânea. Então, é uma coisa artesanal, feita para você, exclusivamente para você, dentro da minha marca. Então, aqui atrás tem aqui a marca da Redoma, aqui atrás. E você vai ficar feliz com isso, sabe? E a gente só pode fazer caderno com isso? Não. Esse tipo de personalização instantânea, artesanal, sempre existiu, né? A gente pode falar de caricatura, que o povo vai para festa e faz, tatuagem flash também, que o pessoal faz, mas é uma boa referência de como a galera gosta de um conteúdo exclusivo feito na hora. Então, teve um momento lá também, esse que a gente não trouxe, que nessa fila, tá tão grande, eu falei pra Carol, peraí, Carol, eu vou ali no outro stand, e eu fiz um canudinho para mim, um canudo de alumínio, com meu nome também. E o cara fez a laser, e ele botava lá o canudinho, e eu vi o laser, tipo, fazendo meu nome, sabe? Eu sei que ali é uma experiência voltada para o público fornecedor, eu acho que não levaria a nenhum lugar uma máquina de laser para você fazer na hora, mas nesse caso, o artesanal, a mão, sabe? Ele traz um carinho da sua marca para isso, sabe? Então, combina muito com uma marca de caderno, você está desenhando, está dentro do conceito. Mas assim, quem quer dizer que essa referência, ela não pode ser usada de outro formato para outra campanha, outro cliente. E, por fim, também tem algumas referências para festas corporativas, que a Carolina, aqui, ó, Carol, eu li seu nome aqui, bebeu muito dessa fonte para levar para Cashme. Então, a gente viu um espelho mágico, a gente tentou desenhar o logo da Neomind lá, só que como tinha muita gente, estava um pouco ceboso o espelho, aí não deu para escrever direito ali. Mas ele funciona de uma forma muito similar ao Totem, a Robô Display, as pulseiras de LED, que quem assistiu o show do Coldplay semana passada, e quem já ouviu falar do show do Coldplay há tempos, piraram, né? Do pessoal ver uma festa que tá todo mundo com a luz piscando, que vai no ritmo da música, né? Ele reage ao ritmo da música, essas pulseiras. Essa mesa de beer pong, que eu já pedi pro Rodinei colocar na nossa festa de fim de ano. Ele tá me xingando até amanhã. Mas tá vendo? São paradinhas que, assim, uma mesa de beer pong, muita gente já viu, sabe? Mas se a gente fizesse neon, se fizesse no escuro, sabe? Quando a gente vai na Brasil Promotion, a gente acaba trazendo essa bagagem, sabe? Então, são bagagens como essa que a gente acaba trazendo para você no nosso treinamento, sabe? Eu acho que a nossa visita à Brasil Promotion, ela responde bastante à nossa missão, que é desenvolver ações que fazem sentido num mundo formado de pessoas. Desenvolvendo o mundo delas, desenvolvemos o nosso. Então, é um evento voltado a pessoas. Então,
quando a gente fala de planejamento, e o planejamento, principalmente aqui na NewMind, a gente está indo para um lado muito de relacionamento. E aí eu vou deixar a Carol agora finalizar. Vai, Carol. Não, e é isso, é o encantamento, né? Eu acho que é essa a nossa missão, realmente. É o nosso papel com o cliente. E a gente abraça bastante essas campanhas, a gente quer realmente ajudar o cliente a realizar, a concretizar tudo isso, e fazer isso de uma maneira muito legal, né? Então, eu acho que compete realmente a gente ter esse trabalho sempre em equipe, né? Não é só planejamento. Eu faço questão de sempre chamar e convocar criação, redação e quem mais for necessário, para até eu poder, muitas vezes, né, explicar minhas ideias, e eu quero que eles, às vezes, me puxem de volta, né, não, volta aqui, Carol, você está indo muito longe, né, quando nós estávamos ainda presencial, eu gostava bastante de fazer isso, né, brainstorm, gente, vamos sentar aqui um minutinho para conversar, eu tive umas ideias, tal, então... Hoje a gente continua e, claro, um vai agregando, né, um pouquinho atrás daqui, um outro pouquinho atrás dali, e a gente vai juntando e às vezes sai um planejamento ali muito bacana, muito legal. Realmente é muita gente envolvida, né? Porque, assim, as ideias muitas vezes saem do planejamento e o cliente super aprova, legal, e então isso precisa começar a tomar um formato, né? E a gente, assim, planejamento, comunicação, tudo mais, ele dá uma volta muito longa. Então, quando cai em criação, eu também faço questão, né? Eu preciso estar ali presente, né? Na hora que o atendimento vai brifar criação. Porque, assim, sai de mim, vai para o atendimento resume, não, detalha bastante, aliás, inclusive, o que é a solicitação e passa para a criação. Então, por que não ir direto, né? Então, a gente já faz, inclusive, também, né, esse percurso. Eu já, muitas vezes, pulo o atendimento e vou direto com o pessoal e detalho e troco ideia. Para quê? Para deixar tudo redondo, né? Porque, às vezes, são coisas que a gente sai um pouquinho ali do nosso padrão, existe um padrão de comunicação para coisas mais, né, olha, vai ter um imã no banner, poxa, mas como assim um imã no banner? Não, a gente vai colocar um banner assim, então você tem que desenhar, você tem que explicar. Eu acho que é isso, o planejamento, ele está realmente alinhado aí com praticamente todos os departamentos, né, interligados aqui dentro da NewMind. Isso é um baita de um diferencial, né, porque desde o pessoal do planejamento de mídia, mas é planejamento de mídia, mas por que a gente não encontra uma oportunidade de fazer uma ação dentro dessa campanha com o cliente também? Muitas vezes acontece, né, e é isso, gente, é um prazer, é muito legal, é divertido, sim, nossa, muita festa, muita coisa bacana, mas é um baita de um trabalho aí que é super compensador, e no final das contas é muito gratificante. E é isso. E eu tenho o copinho do Brasil, vocês não têm. Eu tenho um caderninho. Brincadeira, gente.